Em busca dos primeiros pontos na competição, a Ponte Preta recebe amanhã o Noroeste no Moisés Lucarelli. A bola rola a partir das 5 horas da tarde. A Macaca não somou nenhum ponto no Paulistão. E agora, com os reforços regularizados desde a última rodada, o professor Marcelo Fernandes adota um discurso de resiliência. A equipe vai precisar somar entre 7 e 9 pontos nos últimos 4 jogos, e com um derby fora de casa pelo caminho, isso para evitar o rebaixamento à Série A2. São 4 jogos, são 12 pontos para conseguir 7, 8 pontos. Conseguir o máximo de pontos possíveis. Aí vão questionar, mas tu jogou 4 e não arrumou nenhum, né? Essa é a pergunta que todos vão falar. Mas a gente... Já não vou jogar bigode na nossa cabeça, porque não tá nada que tá garantido, a Ponte Preta já caiu, classificou, não. Então a gente tem que trabalhar e lutar. Eu acho que um grande problema foi solucionado, que foi essa questão do transfer ban. O ambiente realmente hoje foi muito positivo por tudo que aconteceu. Ontem nós treinamos com 2 times, eu treinei 2 times ontem, 2 bolas paradas. E fui pro hotel sem os 23 de hoje. Vou deixar claro para vocês o que aconteceu. A Ponte tenta se reerguer dentro do campo, enquanto os problemas fora dele seguem. O Meia Elvis, ídolo do torcedor, está negociando a rescisão com a Macaca. De acordo com a apuração, o maior rival da Ponte, o Guarani, acompanha de perto a situação do camisa 10 e aguarda para avaliar um possível avanço nas conversas. Elvis também processou a Macaca pedindo a rescisão indireta do contrato e o pagamento de valores que somados giram em torno de 8 milhões de reais. Em entrevista à Rádio Bandeirantes de Campinas, a advogada do clube, Thalita H6, afirmou que os valores em aberto podem até ser cobrados judicialmente, mas não sustentariam, do ponto de vista jurídico, um pedido de rescisão indireta do contrato atual. A jurisprudência entende o quê? Que eu não posso pedir a rescisão contratual de um contrato de trabalho de atleta, já que ele tem o prazo certo e determinado, por conta de um inadimplemento do contrato anterior. Cada novo contrato deve ser discutido de forma individual. Ele poderia, sim, entrar com uma reclamação trabalhista, discutindo verbas que foram inadimplidas, mas o pedido central, que diz respeito aí à rescisão indireta e à multa, ela não poderia ser pautada nos inadimplementos dos contratos anteriores. A Ponte Preta tenta reorganizar o departamento de futebol após quitar dívidas para derrubar o transfer ban e evitar novas saídas. O elenco da Macaca não quer que o extracampo afete mais ainda a equipe e tem o foco total em tirar a Ponte da lanterna do Paulistão. A Ponte Preta ainda não marcou nenhum gol no Campeonato Paulista e para a partida de amanhã, Marcelo Fernandes vai ter um problema no ataque. Bruno Lopes, que vinha sendo titular, aceitou uma proposta de empréstimo do Norf de Minas Gerais. Bruno Lopes é o 12º jogador a deixar o elenco desde o início da pré-temporada. Ele volta para a Macaca para a disputa da Série B. Marcelo Fernandes ainda pode ter mais desfalques. Simon e Diego Leão seguem como dúvidas na defesa da Macaca. A equipe deve ter os novos contratados que estrearam na última quarta-feira. Uma provável Ponte deve ir a campo com Diogo Silva no gol, Pacheco, David Braz ou Simon, Lucas Cunha e Jean Carlos na linha defensiva, Rodrigo Souza, Tarek e Cristiano no meio. Fechando o time, Vitor Pernambucano, Luquinha e Matheus ou Damião. Os ingressos já estão sendo vendidos para a partida de amanhã e as inteiras variam entre R$ 120 e R$ 60. Bom, Batista, tem jogadores no departamento médico e jogadores importantes, né, que o Marcelo Fernandes não vai poder contar para o jogo de amanhã, como, por exemplo, o Simon, o Diego Leão, que fizeram a dupla de zaga nos primeiros jogos, o Miguel e também o Lucas Justen estão no departamento médico. O Lucas Justen, aliás, a Ponte não divulgou qual que é o problema dele, mas ele ainda nem foi anunciado como reforço da Ponte, mas são atletas que não estarão em campo amanhã.
É claro que existe uma preocupação, até porque o Bruno Lopes também foi embora e era considerado um jogador titular. O Marcelo Fernandes com pouco tempo de trabalho para tentar fazer esse grupo jogar um pouquinho melhor, e só a vitória interessa no jogo de amanhã. A gente já passou da metade do campeonato, amanhã é o 5º jogo, a Ponte precisa vencer e é claro que precisa do apoio do torcedor. O torcedor tem que ir para o estádio, apoiar os 90 minutos como a torcida da Ponte tem feito. E é claro que depois do jogo, se não funcionar, aí a gente vai ver muito protesto, Batista. E a saída do Bruno Lopes? Bruno Lopes foi para o Norf, ele foi emprestado até o final do Campeonato Mineiro. A informação que a gente tem é com um salário mais alto. Como ele tem contrato até 2027 com a Ponte, pode ser que ele volte para a Série B. Ou mesmo se ele receber uma outra proposta para jogar a própria Série B, pode ser que ele saia da Ponte. Mas ele tem contrato para voltar para a Série B. Assim como o Serginho, que também foi para o Norf, o mesmo time de Minas Gerais, tem contrato com a Ponte e, na teoria, voltaria para disputar a Série B. Bom, esse Norf, time de Montes Claros, Minas Gerais, né, já tinha levado o Serginho e agora leva também o Bruno Lopes. Vamos debater a Ponte. O Tigrão e o CH estarão na transmissão do jogo de amanhã, às 5 da tarde, no Estádio Majestoso. Até vamos aproveitar e ver a arte da transmissão desse jogo pela Rádio Bandeirantes. Olha aí. No FM 85,7 também, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, tá faltando pouquinho para atingirmos 61 mil assinantes no canal. Então, você que não é assinante, é de graça. E você concorre a presentes. Só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e, claro, você tem os programas esportivos, o rádio com imagem e também as transmissões dos jogos. E aqui os nossos patrocinadores: Rocha Autopeças, Seara Alimentos, Iga Atacado, Desktop Internet, Sicredi, Aroma das Ervas, KS Tubos e Logos, materiais elétricos. Bom, e aí, CH, eu começo com você. A Ponte precisando da vitória, mas de que maneira você entende que a Ponte poderá vencer o Noroeste? Ela vai ter que fazer o que ela não fez até agora. E a pergunta que fica é: ela tem capacidade para jogar um futebol, para merecer o resultado e ganhar do Noroeste? Eu acho que ninguém tem essa resposta. Porque esse time jogou pela primeira vez no meio de semana, ou esses 4 jogadores que foram para a partida, não há entrosamento, o preparo físico não é ideal e não é ser pessimista, é trabalhar com a realidade. O time não se preparou adequadamente na pré-temporada, perdeu muitos jogadores importantes, perdeu seu capitão, ainda não está resolvido a parte de salário e vai ter que obrigatoriamente fazer 8 pontos em 4 partidas. Vai conseguir? Eu acho pouco provável, mas é possível acontecer, não é? O Marcelo não desiste, ele está ali tentando. Esses jogadores vão ter que ter personalidade. Espero que a torcida apoie, porque não adianta nada nos 90 minutos ficar vaiando. Depois do jogo é outra conversa. Esses meninos precisam de apoio. É nisso que eu estou me pautando, mas o favorito para o jogo, na minha opinião, é o Noroeste. Agora, Tigrão, eu tenho um critério muito pessoal, né? Quando vejo um jogador pela primeira vez, e se eu tenho desejo de vê-lo atuando mais, é porque é bom jogador. Se não quero vê-lo nunca mais, é porque não é bom jogador. E eu tive essa sensação vendo o lateral direito Júlio. Eu também. Jogando no time principal da Macaca. Já estava indo bem lá na Copinha, mas no time principal foi a primeira aparição. E ele já estava aí, né? Não sei qual é o motivo, por que o Marcelo Fernandes não utilizou. Então tá com um problema na lateral esquerda, o Jean Carlos não tem condições, não dá conta do recado, muito tempo parado, mais de 1 ano, voltando de cirurgia. Então me parece que a solução é colocar o Júlio para atuar nesse jogo diante do Noroeste com o Pachecão na lateral esquerda. Verdade, aliás o time terminou assim.
Se você ficou com você, que não estava na transmissão, era o Roger Williams, que narrou o jogo na quarta-feira, eu com o Gleger e com o Pedrinho Piscinato e o Edu Pinheiro, essa foi a equipe da transmissão. Se você que não estava na transmissão, mais claro, que viu o jogo até por dever de ofício, ficou com vontade de ver mais um pouco, imagine eu que votei nele como o craque do jogo com alguns minutos em campo. Porque qual foi o lance mais agudo da Ponte? Chute de uma bola na trave. No apagar das luzes poderia ter empatado, teria sido, dentro das circunstâncias, um ótimo resultado. O Júlio que chutou. Parte de trás com a bola, dribla, cruza bem e tal. Eu gostei, já tinha ido bem na taça. Aliás, um dos gols mais bonitos da Ponte na Taça São Paulo foi o cruzamento dele. Serpenteou, foi para lá, virou, trouxe a marcação para dentro, voltou para o fundo e cruzou. É bom jogador. Então eu acho que essa solução é boa. Eu gosto muito do Jean Carlos. Acho um jogador muito técnico. Para mim, fora o problema da contusão, ele está na terceira, realizou, se recuperou. Tomara que não tenha mais problema. Mas 3 cirurgias de joelho. Não é brincadeira, pô. E não é cirurgia de menisco, fazer limpezinha, cortar um pedacinho da cartilagem. É LCA. É enxerto de ligamento cruzado anterior. Patela. Não é fácil, não. Então ele precisa recuperar o ritmo de jogo e no meu time ele joga no meio de campo, o Jean Carlos. Ele tem uma facilidade tão grande para bater na bola, para passar a bola, e não tem talvez a intensidade para fazer esse vai e vem toda hora de lateral. Jogando mais por dentro, organizando, sem a bola ajuda a marcar e tal. Gosto do Jean Carlos, mas no momento ele não segura ainda, porque é o que você acabou de dizer, muito tempo parado. Então essa seria uma solução. Como ganhar o jogo, a Ponte tem que se reinventar em campo. É bem verdade que é só o segundo jogo com algumas das contratações, né? Se tivessem todas à disposição, a situação seria outra. Mas alguns jogadores importantes foram embora antes da queda do Transferban. Então, se a Ponte ainda quer respirar e queimar a minha língua, e nesse caso eu quero que a minha língua vá para a grelha da churrasqueira em temperatura máxima. Quero queimar a língua porque eu disse que a Ponte não vai escapar. Mas eu quero queimar a língua. Se ela pensa em queimar com todas as letras e intensidade e temperatura alta a língua do Tigrão, tem que ganhar esse jogo. Volta, embola um pouco, ganha um pouco de confiança, eleva a autoestima, porque qualquer outro resultado, aí a coisa já vira matemática, já vira aquele negócio só do milagre, né? E o CH lembrou muito bem a questão da torcida. Tem que fazer o que a torcida sempre fez nesses quase 126 anos de existência da Ponte. Carregar no colo. E veja a importância deste jogo da Ponte amanhã contra a equipe do Noroeste. O campeonato, até agora, com jogos meio de semana e fim de semana. Tem o caso do Guarani que joga na segunda-feira, mas engloba aí no final de semana. A partir da próxima rodada, o campeonato terá jogos somente no final de semana, porque vai começar o Campeonato Brasileiro da Série A. A Série B vai começar somente lá no dia 21 de março, mas a Série A começa no dia 28. Então o técnico Marcelo Fernandes terá semana cheia para preparar o time, já que agora ele conta aí com os novos contratados. Então a Ponte vencendo esse jogo, primeiro que melhora o astral, né? O melhor remédio, o remédio que cura todos os males do futebol é a vitória. Então, vencendo, aí uma semana cheia de preparação até o jogo diante da Portuguesa. Então melhora muito essa questão no caso do astral e também da parte técnica, porque terá uma semana inteira.